Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vamos ver hoje "Perdeu o mané, não a mola". Isso é uma frase que foi pronunciada pelo ministro Barroso, hoje presidente do STF. Nós estamos vendo aí as pessoas que hoje mandam no país. É uma coisa muito grave e nós vamos fazer uma pequena análise aí para ver se as pessoas conseguem entender a diferença que não existe entre socialismo, nazismo, comunismo, fascismo, progressismo. Nada disso vem da direita. Todo mundo sabe, só que nas academias, nas universidades, aqui no Brasil, no Ocidente, todo mundo diz que o fascismo é da direita, que o fascismo é dos conservadores. Quem é que já viu um conservador defender desarmamento, aborto, drogas? Isso não existe, só na cabeça dos esquerdistas que ficam fazendo mensagens equivocadas aí, desinformação, para confundir a população e vender as pautas esquerdistas deles, né, pessoal? Então nós vamos ver aqui que as revoluções marxistas no mundo, durante todo o tempo do século passado até hoje, passados mais de 170 anos do Manifesto Comunista, aquele do Marx e Engels, lá em 1848, o projeto da Revolução Socialista do Marx nunca se tornou viável em nenhum país capitalista do mundo. O comunismo sempre acaba ruindo, onde quer que seja implantado, embora demore às vezes quase um século, mas pela força das armas ele não se sustenta. A ditadura do proletariado, como era conhecida, somente se mantém com um controle absoluto da população, censura, opressão, ameaça, prisão de dissidentes, expurgos, escravidão, porque aí eles vivem completamente com o pessoal, com o povo no cabresto, como acontece nas opressões da Coreia do Norte, Cuba, China, por aí. Então, meus amigos, hoje em dia, os países capitalistas do Ocidente, inclusive os Estados Unidos, que é de produção não coletivista, ela foi sedimentada na base da classe operária, das pessoas que trabalharam, que construíram o país, e que essa classe obteve constantes melhorias nas suas condições de vida e de trabalho, organizações sindicais, leis trabalhistas, e onde quer que seja, mesmo com o capitalismo, mesmo que o capitalismo tenha sido suprimido momentaneamente, ele nunca seguiu o do regime da democracia operária imaginada pelo marxismo, lá do Karl Marx. Então, essa tão sonhada igualdade que o comunismo prega nunca funcionou de fato e, ao contrário, sempre foi objeto de tortura, de autoritarismo, de eleições de fachada, violência, opressão, campos de concentração, prisões, eliminação de dissidentes, né? Fome e intenso sofrimento da população, como aconteceu em dezenas de países do leste europeu, mais de 20, salvo engano, que começavam na União Soviética, a Polônia, a Romênia, a Tchecoslováquia, a Ucrânia, todos aqueles países ali eram tudo comunistas e o povo sofria muito. Isso, né, em meados do século passado, século XX. Então, na América Latina também nós temos, vocês estão vendo aí, ó, vários exemplos, como Cuba, Venezuela, Nicarágua, agora o Brasil. Temos ali o Foro de São Paulo, está aqui embaixo, aquelas fotos dos ditadores ali. Só faltou o México e Chile, que eu esqueci de colocar, mas são países também socialistas, né? E a crise econômica e social cada vez maior nesses países e uma democracia disfarçada, uma democracia relativa, como diz aquele sujeito no Avidez. Então, o Karl Marx, esse criador do marxismo aí, ele sempre foi o maior estelionatário do mundo. Eu deixei no vídeo passado aí, falei sobre a vida, a biografia do Karl Marx, quem ele foi, o que ele escreveu. Na verdade não escreveu coisa nenhuma, tudo é plagiado, mas o pessoal acredita que foi ele que escreveu. Quando ele copiou, na verdade, vários comunistas, vários outros filósofos, pessoas, cientistas políticos, economistas, historiadores, filósofos, políticos, cada autor ele tirava uma coisa e montou aquela obra fantástica chamada O Capital, que é um tijolão, um calhamaço enorme, são 3 volumes, e é muito extensa essa teoria dele. Então, nenhum esquerdista, a gente sabe, vive do próprio trabalho. A maioria vive às custas do Estado, às custas da família. No passado, os comunistas tomaram países inteiros lá na Europa ou no Oriente. Na China, por exemplo, na União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, lá em alguns países africanos, onde os tiranos vivem comendo caviar, né? Moram em mansões
com vaso de ouro e viagem de jatinho e mandam dinheiro para os paraísos fiscais, a família toda é rica, né? Todo mundo tem dinheiro, só o povo que passa fome e enfrenta as maiores misérias do mundo, não tem nem onde morar nem o que comer. E no Brasil, pessoal, a esquerda tirou um preso da cadeia, preso por corrupção, lavagem de dinheiro e tudo, e colocou na presidência da República pela terceira vez. E está quebrando o país. A liberdade já não existe, liberdade de expressão não se fala mais, liberdade de comércio, liberdade, aquelas garantias e direitos fundamentais das pessoas não têm, o devido processo legal foi relegado a quinto plano, e as empresas estatais dão prejuízo de milhões mensais. Aí começa pela Petrobras, pelos Correios, essas empresas estatais aí, portos e tudo, que não deveriam dar lucro, porque não tem nem concorrência, e eles dão prejuízo, e botam as pessoas menos qualificadas para dirigir. E o agronegócio agora está sendo destruído, está sendo queimado pelas chamas aí, né? Ninguém sabe quem é que bota fogo dia e noite nas plantações de cana em São Paulo, nas florestas lá da região norte, mas tudo bem. Então, meus amigos, vou deixar para vocês um livro maravilhoso aqui para vocês. Ó. Esse livro aqui, ó, Da Ditadura à Democracia, de Gene Sharp, é um livro que está de graça no Google. Vocês vão ter que ler isso aqui para entender como é que a gente vai sair dessa agora. Nós estamos vivendo a maior tirania do mundo aqui. Nós estamos, vocês estão vendo aí, nós não temos mais justiça, não temos mais leis, nós só temos uma ideologia socialista, nós temos opressão de tudo que é lado. Eles cancelaram uma das maiores redes mundiais, rede social, que todo mundo fala nessa rede, todo mundo expressa opinião, é tipo uma espécie de diário oficial do planeta. E ele simplesmente foi cancelado e pronto, sem lei, sem ter feito nada. Eles querem que a ditadura do Brasil mande nas redes sociais do mundo todo. E todo mundo fica quietinho. Então, por favor, leia esse livrinho aqui. E esse outro que eu vou deixar também na descrição. Eu já indiquei no vídeo passado, mas vou deixar aqui na descrição. E também vou deixar para vocês um filme muito interessante, pessoal. Um filme muito interessante, ó. O Solista, dublado em português. É a história de um morador de rua. Porque lá nos Estados Unidos, na Califórnia, tem mais de 100 mil pessoas morando na rua. Ou são esquizofrênicos, ou são drogados, sem família, pessoas que simplesmente vivem nas ruas. Moram nas ruas, se drogam, não trabalham, vivem às custas de auxílios estatais, de alguma ONG que ajuda. Então é uma história muito interessante para a pessoa fazer uma reflexão que aquilo que está lá nos Estados Unidos está chegando aqui. Quem mora no Distrito Federal tem consciência disso. Nós estamos vivendo uma tragédia humanitária. Logo, logo, apesar do desemprego, tudo vai vir também a fome. Né? E aí vou deixar aqui para vocês, pessoal, uma lista dos canais de jornalistas, cientistas políticos, economistas, professores, historiadores, filósofos. Cada canal desse aqui é um enriquecimento enorme, porque eles indicam autores de todas as matizes, de esquerda, de direita, que falam sobre marxismo, ditadura, progressismo, nazismo, né? Como é que as coisas andam. Tem um site, Manual de História, que nesse site tem documentários, tem indicação de literatura, tem vídeos, muito interessante, porque agora nós vivemos uma ditadura consolidada e só nos resta estudar. Quem não estudar está lascado. Então, o primeiro canal que eu indico é do professor Rodrigues Viegas, historiador, o canal do professor João Eguin, da Deriva, que para quem quiser entender o que é fascismo, e toda a história do fascismo, tem um documentário ali que explica como surgiu o fascismo, de onde ele veio, como é que foi criado e adotado na Itália. Depois o professor Marcelo Andrade, tem podcast, Caravela, né? Tem canal de questões de história, sem visão ideológica, tem no Instagram e no TikTok, parece que esse aqui não tem no YouTube. O canal do professor Luiz Ottoni. Tem o canal Economia, que é economista, né? Para entender o que os ladrões não são os ricos. Entender? Não é os ricos que são culpados pela pobreza. Pelo contrário, as pessoas que têm riqueza, que têm capital, é os que geram emprego, é os que pagam impostos. Aliás, os impostos cada vez aumentando mais. Sem o capital, as pessoas não vivem, não comem, nada é industrializado, nada é fabricado e o país vai para o buraco. Tem o canal do professor Marcos Zenardi Oficial. Tem o cientista político André Lastre,
ele fala tudo sobre o Oriente Médio, Palestina, Israel. Ele fala por que o Hamas e a Palestina são tão prestigiados pela esquerda. Porque esse pessoal da esquerda, eles são contra Israel. Eles são totalmente... querem destruir o Estado de Israel. Por isso que eles apoiam a esquerda lá. Tem o canal Tapa Mão Invisível. Tapa da Mão Invisível. Dois gaúchos, até parece. É notícia de podcast. Interessantíssimo esse canal. Tem dois canais americanos, estrangeiros aqui. Um é americano e outro é inglês, salvo engano. Kodá Story, em inglês legendado. Aí fala da ditadura da União Soviética, do leste europeu, os gulags, os campos de concentração. E o canal Tic Story, também em inglês, é legendado. Fala muito sobre história, política, filosofia, né? Ditaduras. E esse canal de baixo aqui, o Michael Cubano, esse aí, ele fala sobre o comunismo na ilha de Cuba, o Fidel Castro, o socialismo, 64 anos de socialismo na ilha, a pobreza, a miséria, a fome, né, o desemprego, todo aquele problema que tem lá na ilha, a ilha fantasia do Fidel Castro lá, né, que ele simplesmente consumiu com o povo lá da ilha e continua do mesmo jeito, e cada vez pior. Então é isso aí, meus amigos, né? Deixo o livro que eu já falei, o filme, né? Muito obrigado. Peço a todos que se inscrevam no canal, compartilhem isso, vejam a literatura que eu vou deixar aqui no rodapé, o filme. E é muito interessante esses lembretes que eu dei aqui. Copiem esses canais aqui. Vão lá, se inscrevam nesses canais, que é muito importante. Vocês vão aprender um monte. E tem mais de 170 autores de livros ali. Livros sobre socialismo, comunismo, fascismo, progressismo. Aí vocês vão ficar assim... pós-graduados, pós-doutorado nisso aí. Para a gente se ver livre de uma bomba como nós estamos vivendo, só com muito conhecimento, muito esclarecimento. Paz e bem, um abraço em todos.